Bombeiros e policiais de São Paulo que atuaram em enchentes na Bahia são homenageados. Já estão abertas inscrições para a 4ª Conferência de Avivamento na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Como funciona e quais os cuidados para quem quer investir no mercado de bitcoins. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Está começando o nosso Notícias do Bem. Hoje é quinta-feira, dia 13 de janeiro. Que bom que você está com a gente. Você que estava acompanhando aí o Manhã IPP e continua ligado aqui na IPP TV, a sua TV missionária, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora no Notícias do Bem, também seja muito bem-vindo. De agora até pela próxima hora e meia aí, a gente vai ter muita informação passando para você aqui na sua IPP TV. A gente vai falar sobre todos esses destaques que você acabou de conferir, mas é claro, a gente tem muitos outros assuntos para ser tratados aqui no nosso Notícias do Bem. Então você é nosso convidado especial, fique com a gente, aproveite, compartilhe, né, o nosso vídeo, compartilhe o nosso link aí com as pessoas que você gosta, para que elas também possam acompanhar o nosso Notícias do Bem. Tá certo, Tainá? Ai, tá certíssimo. Coisa boa. Tamo junto de novo aqui. Tamo junto, gente. Então, acho que vamos de notícias, né? Já. Vambora. Janeiro é tempo de férias escolares e não faltam programas para crianças e adolescentes, hein? É verdade. Uma opção é conhecer o universo dos games nas bibliotecas de São Paulo. Explorar o universo dos games. Esse é o objetivo da programação de férias da Biblioteca de São Paulo e da Biblioteca Parque Vila Lobos. Várias oficinas estão acontecendo, contando com bate-papos e compartilhamento de vivências com a temática gamer. A ação tem como objetivo mostrar a relação entre o mundo dos games, a literatura e as bibliotecas, e quanto eles possuem em comum. O gerente de programação e produção da biblioteca explica a dinâmica. A gente tem um tema muito interessante que vai trazer uma série de ações bem legais para vocês, que é a vivência Story Game. O Story Game é um jogo no qual a gente junta literatura, contos de fadas, fábulas, contações de histórias e cultura digital e tecnologia. E aí quem participar desse encontro, além de entender como que foi realizado esse jogo, como que ele funciona, vai poder brincar e também vai ter licenças liberadas gratuitas para curtir aí nessas férias. Além disso, a gente vai ter 2 oficinas. E além disso, nós vamos ter 2 bate-papos voltados ao game. Um é Os Andrades e o outro o Angola Janga, que vai trazer um pouco para vocês como que é criar um jogo envolvendo literatura, realidade, ficção, história. E aí, falando agora de um outro tema importante, a gente tem o Dia Nacional dos Quadrinhos, e aí nós vamos ter uma oficina de criação de personagens de HQ e uma atividade que vai falar um pouco sobre como que é o mercado editorial. Quem não pode ir à biblioteca tem a opção de participar dos eventos virtuais transmitidos ao vivo. Mas, para quem prefere marcar presença, o Genésio tem um recado. E fica então o convite para que vocês participem da nossa programação de férias nas bibliotecas. Estamos esperando vocês. Muito bacana, então tá aí, né, pra criançada, pros adolescentes, essa galera que curte o mundo dos games, não só obrigatoriamente crianças e adolescentes, né, porque tem muita gente grande que curte game também. Então, de repente pode ser uma opção aí nas férias, dar uma ida nas bibliotecas, na Biblioteca de São Paulo, ou então na Biblioteca do Parque Vila Lobos para participar dessas atividades. Falando em participar, né? É isso que eu ia falar, em participação. Tô contando com a sua participação aí de casa. E nós já temos algumas. A Dedê Machado está aqui com a gente. Maria Amália também, diretamente de Salvador. Olha só, e o Ricardo Reis, claro, fazendo-se presente aqui com a gente, de Araçatuba, mandando a mensagem. Claro, disse que já orou por todos nós aqui da IPP TV. Isso é um presente de Deus mesmo, viu? E o Marco Antônio, paz, graça e paz, notícias do bem, sempre uma excelente programação. Bom dia, presbítero Quirino e Tainá. Bom dia. Bom dia, que bom ter vocês aqui com a gente. E tô aguardando mais mensagens, hein? Mais comentários. É verdade. Então participe, deixa aqui o seu oi, o seu bom dia, o seu boa tarde. Você tá fazendo o quê? Ainda tá de férias? Não tá de férias, não? O que você tá fazendo nas suas férias? Tá lendo muito? Tá jogando muito videogame? Tá viajando? O que você tá aprontando nesse período de descanso?
Comente aqui pra gente. Compartilhe com a gente aqui. É verdade. Ou não, tá que nem a gente aqui, ó. Ralando. Tá trabalhando. Compartilha também. Trabalhar também faz bem. Menos nas férias. Trabalhar nas férias é que não pode. Mas se você não tá de férias, você tá trabalhando, também é bênção. Exatamente. E olha só, se você tá acompanhando a gente pelas rádios que transmitem simultaneamente o nosso Notícias do Bem, seja muito bem-vindo também. Você que tá acompanhando a gente pela rádio Rumo ao Sertão. Aliás, um grande abraço mais uma vez pro reverendo Marcos Severo e para toda a audiência da rádio Rumo ao Sertão, né? Norte, Nordeste do Brasil, o Brasil inteiro, né? O mundo inteiro ligado na rádio Rumo ao Sertão. Obrigado pela sua audiência. Continue com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. E você que está acompanhando a gente também pela Rádio Pinheiros, a nossa Rádio Pinheiros. Seja muito bem-vindo, continue com a gente. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito da Rádio Pinheiros aqui também, tá certo? Agora um assunto muito sério, né? Nunca foi tão grande a exposição de conteúdos pornográficos para menores. TV, redes sociais e séries diariamente erotizam crianças e adolescentes. Pois é, para instruir como os cristãos devem se posicionar usando a lei contra ideologias políticas e sexuais, vai acontecer entre segunda e quarta-feira da semana que vem o seminário Cristãos Fortes e Preparados. O evento será ao vivo e online e as inscrições estão abertas. Mas quem vai falar com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem sobre esse assunto é o Procurador da República, Dr. Guilherme Schelp. Ele que será o palestrante deste seminário. E claro, você pode e deve participar, né? Deixa aqui o seu recado, faça sua pergunta através do nosso chat. Contamos com a sua participação. Bem, e olha, com certeza todo mundo já ouviu falar sobre bitcoins e as ofertas fervilham no mercado, né? Existem empresas especialistas no assunto oferecendo as chamadas criptomoedas como o negócio do século. Mas não, né? Mas para não cair na tentação de investir em algo desconhecido e sair no prejuízo, porque pode acontecer, né? Não é? O segredo é buscar o máximo de informações. Pois é, para a gente entender um pouco mais sobre os cenários do mercado de bitcoins, está com a gente o economista Biratã Lima. Bira, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Dá tempo ainda, né? Estamos nos primeiros dias de janeiro. Feliz 2022 para você. Bom ter você no nosso programa de novo. A gente está com um probleminha de áudio. Acho que o microfone do Bira não está acionado lá, né? A gente vai falar então com o Bira a respeito do mercado de bitcoins, né? Alguns chamam de criptomoeda, outros chamam de ativos de mercado. Enfim, a gente vai entender um pouco a respeito de tudo isso. Vamos ver se o áudio do Bira já está ok? Vamos lá? Bira, vamos ver se você ouve a gente. Ouvindo a gente, eu sei que você estava. Vamos ver se a gente consegue te ouvir agora. O economista Biratã Lima, que está com a gente aqui, participando do Notícias do Bem. Tá tudo bem aí? Podemos botar ele na tela mais uma vez? Vamos tentar? Ainda não, né? Então vamos fazer o seguinte, enquanto o Bira se ajeita aí... Se ajeita, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui com Notícias do Bem. Eu até quero pedir para você que está nos acompanhando, qual é o seu conhecimento referente a esse tema, né? O que você entende? Quais são as suas dúvidas? Porque tem muita gente que quer entender mesmo e tem muitas dúvidas. Mande sua pergunta para cá ou já deixa ela preparada aí no gatilho para quando começar, participe. Não fique com elas guardadinhas aí, não. Mande para cá, hein? Interaja com a gente. Muita gente quer entender e muita gente quer investir, né? E não sabe às vezes. Não sabe, mas será que compensa? Será que não compensa? Porque a gente ouve notícias assim, nossa, ganhei não sei quanto com bitcoins, ou perdi não sei quanto, a moeda valorizou não sei, enfim, são notícias muito extremas, né? Então, confiar ou não nos bitcoins, como que funciona? Então esse é o momento. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Bira, então. Olha, entre os dias 13 e 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza sua 4ª Conferência de Avivamento. E as inscrições já estão abertas. Confira agora um resumo da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você sobre a conferência. O Pentecostes está registrado nas Escrituras no livro de Atos e conta a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Cristo. Os avivamentos espirituais na Bíblia e na história da Igreja, incluindo o Pentecostes, são obras soberanas do próprio Deus. E é buscando essa ação no nosso tempo que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Nesta edição, o tema é Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Escolhido deste ano para a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, baseia-se na oração que é feita pelo profeta Isaías, lá no seu capítulo 64. Né?
todos conhecemos que há um livro escrito pelo pastor Martin Lloyd Jones também, que explora essa exposição. Então esse tema, ele está fundamentado nas Escrituras Sagradas e expressa uma necessidade não somente da igreja hoje, mas na época dos profetas, e esse texto tem sido usado como um embasamento de oração para os avivamentos na história. Então, nós estamos seguindo aí a tradição bíblica mesmo. Um dos objetivos da conferência, que acontece sempre no início do ano, é proporcionar aos participantes de todo o Brasil encorajamento e motivação espiritual para os trabalhos nas igrejas locais. Dessa vez, os preletores serão os pastores Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Augustos Nicodemos, Jeremias Pereira, Paulo Júnior e o norte-americano Sam Tipp, um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa, você vai saber como participar da conferência de avivamento, né? Vai saber como fazer a sua inscrição também para a conferência de avivamento, né, Tainá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso. E nós vamos estar no dia Nós vamos estar de ativos. 13 a 16 mostrando tudo para você na MPTV. Ao vivo, lá, durante toda a programação, como em todas as conferências. É verdade. Bom, vamos ver se o Bira já está ok agora para a gente falar sobre o mercado de bitcoins. Eu tenho certeza que você estava me ouvindo, mas eu queria saber agora se eu estou te ouvindo. Tudo bom, Bira? Vamos lá. Tudo bem, bom dia, Tainá, agora. querido. Eu estou escutando vocês porque eu sou IPP 24/7. Eu sou fã Boa. desse canal aí, principalmente do Notícias do Bem. Coisa boa, coisa boa. Obrigado, Bira, pela sua participação mais uma vez, né? Feliz 2022, dá tempo ainda, né, da gente desejar feliz 2022. Estamos no comecinho de janeiro e obrigado pela sua disponibilidade em participar com a gente do programa hoje. Sempre. Hoje, como o assunto é Bitcoin, eu vim vestido de Faria Limer. Estou aqui com o meu coletinho para a gente fazer essa abordagem moderna sobre essa maravilha das criptomoedas aí. É verdade. Agora, a gente já começa com essa dúvida. É ativo ou é moeda, finalmente? O que é Bitcoin? Explica pra gente, porque tem muita gente que não sabe nem o que é, né? Olha que pergunta boa, querido. Existe uma linha de pensamento econômico, linha mais conservadora, que prefere chamar o Bitcoin de criptoativo. Criptoativo porque ele não guarda algumas propriedades que a moeda convencional deveria ter, né? Deveria ter ali um agente regulador, deveria ter ali algum tipo de ingerência do Estado em cima da moeda. Embora você tenha já aí algumas instituições, alguns países, El Salvador, por exemplo, que adotou o Bitcoin, adotou uma criptomoeda ali como moeda oficial, né? E aí isso faz com que a gente dê algum tipo de credibilidade aí para o Bitcoin. Vamos entender um pouquinho o que é esse negócio de Bitcoin. Lá em 2008, apareceu um cara chamado Satoshi Nakamoto e ele disponibilizou lá um programa, uma plataforma que ele chamou lá de mineração de bitcoins, e é considerada a primeira moeda digital descentralizada, ou seja, um tipo de moeda, um tipo de meio de pagamento que não obedece nenhum tipo de governo ou banco central. E existia ali um entendimento que isso era o preceito do sistema bancário livre. Só que toda a criação do Bitcoin, toda essa o conceito de Bitcoin, da criação dos programas de mineração, ele sempre foi uma história um pouco mal contada. Tanto é que ali depois, em 2016, um australiano chamado Craig Wright, ele assume, ele fala, não, olha, fui eu que criei esse Bitcoin, na verdade, eu que criei esses algoritmos de captura. Então todo o começo da história das criptomoedas, elas são um pouco obtusas, assim. Mas com o tempo foi ganhando credibilidade, foi ganhando notoriedade, tanto é que em 2017 o Japão adota a primeira legislação referente ali à regulação do que é Bitcoin e do que não é. Então, quando a gente vai ali na nossa corretora, né, na nossa corretora digital, alguém vai chamar aquilo lá de moeda. Não, isso aqui é uma moeda digital, isso daqui é uma moeda. Mas eu, que sou um economista mais antigo, prefiro falar que é um criptoativo.
Só para a gente ter uma ideia de grandeza, a gente ouve muito Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. É que Bitcoin foi a primeira criptomoeda, né? Primeira moeda digital, primeiro criptoativo. Mas em novembro do ano passado, existiu um levantamento que existiam mais ou menos 14 mil tipos de criptomoedas, de criptoativos, tá? E aí, obviamente que a gente vai falar um pouquinho de como é que isso tem valor. Mas dessas 14 mil moedas, você tem duas moedas, né, o Bitcoin e o Ethereum, que respondem por 60% de todo o mercado de criptomoeda do mundo. O que é a credibilidade da criptomoeda? É uma convenção de valor, né? Então, hoje, por exemplo, a IPP decide criar uma criptomoeda que vai ser utilizada para transação entre os membros da IPP. Isso é completamente possível, hein, gente? Vamos até pensar nisso daí. Olha aí uma oportunidade de a gente ganhar dinheiro aí com a IPP também. E essa criptomoeda, ela vai depender, o valor dela vai depender da aceitação e da credibilidade que ela vai ter. Como é que funciona uma criptomoeda, né? Existem ali basicamente dois tipos de atuação, né? Tem os mineradores, porque as criptomoedas precisam ser criadas, elas precisam ser descobertas. E a forma da gente fazer isso, por uma analogia aí, a mineração do ouro, né? É como se a gente tivesse que minerar o ouro, tivesse que minerar algum metal precioso para encontrar ali o que tem de valor. E como é que é o jeito que a criptomoeda faz isso? Através da mineração digital, ou seja, tem alguns servidores, tem alguns computadores que vão se dedicar a decifrar problemas matemáticos, e esses problemas matemáticos vão criando moedas ali. Então é assim que nasce uma criptomoeda, é assim que nasce o Bitcoin. Entendi. Tem uma pergunta exatamente em relação a isso aqui já no chat pra gente, Bira. Exatamente, é do Rodrigo Zamprônio. Ele fez o seguinte: qual é o lastro do Bitcoin e os ciclos, né, de halving? Ele falou assim: faço mineração da criptomoeda e invisto em Bitcoin e Ethereum. Qual é a moeda mais promissora para 2022? Olha, isso, a fórmula da Coca-Cola e da onde vieram os bebês é a pergunta que eu queria saber também. É a pergunta de $1 milhão. É a pergunta de $1 milhão. A gente tem aí, dos tipos de moedas, aí, quando a gente está fazendo a mineração, a Bitcoin adotou uma política que ela é uma moeda limitada, ou seja, vai chegar um ponto que o Bitcoin não vai poder ser mais extraído, ele é um recurso finito, e por isso ele se assemelha tanto aí ao processo de mineração, e aí ele não vai ter mais os mineradores, né, que é essa atividade que ele se dedica. E o Ethereum, que vem aí, o ano passado veio mostrando uma exponenciação do seu valor aí, e a gente acredita que essas duas moedas, ainda para 2022, elas tenham aí um grande potencial de crescimento, um grande potencial de valoração. Só que o mercado de criptomoeda está cada vez mais parecido com o mercado de bolsa de valores. Por quê? Porque você tem tido a institucionalização da criptomoeda. Então, só para a gente voltar um pouquinho lá, gente, criptomoeda não é regulada, não tem nenhum tipo de lei, regulamento, não tem nada que vai lá e fala, olha, quem que é o lastro, né? Qual que é o lastro da criptomoeda? A criptomoeda não quando você fala que não tem, o pessoal da criptomoeda fica nervoso, viu? Fala, não, tem sim, porque tem um processo. Mas eu, que sou um economista de uma linha mais tradicional, vou dizer o seguinte, olha, gente, a criptomoeda não tem um lastro físico. E aí alguém vai falar, mas o dólar também perdeu lá o padrão Bretton Woods. É verdade. Só que você não tem nem um lastro físico, nem um agente regulatório da criptomoeda, que ela não tem um ponto focal, ela não está centralizada em lugar nenhum. Entendi. Isso aí não deixa esse tipo de investimento perigoso, não? A gente não pode perder dinheiro muito facilmente e não ter a quem recorrer, por exemplo, no fim das contas? Até porque a gente tem visto muito golpe envolvendo criptomoeda, né? Envolvendo Bitcoin. Aí o Marajá das Bitcoins, aí, que foi preso, esse último maluco da vez aí. E aí é que está o problema. Assim como tem gente muito séria, muito boa, muito profissional no mercado de criptomoeda, também tem os caras que levantam todo dia e falam, como é que eu vou tomar dinheiro de alguém hoje? E aí
a importância de a gente procurar uma boa operadora, de uma boa casa de operações de criptomoeda, né? E obviamente investir em moedas que são mais reconhecidas, mais famosas, né? Você tem aí a lista das 10 maiores moedas mais reconhecidas. Isso tem a ver tanto com o comportamento preditivo, com a capacidade que você vai ter de prever o comportamento da variação dessa moeda, como também a aceitação dessa moeda, né? Porque parte do valor da Bitcoin vem dela ser aceita. Então, o que faz aí parte do valor da criptomoeda faz em ela ser aceita? Por que o Bitcoin e o Ethereum hoje são aí as bolas das vezes? Porque ela tem um alto poder de aceitação. Em termos de regulação, inclusive, querida, no final do ano passado, o projeto de lei, o 2303 de 2015, foi aprovado agora na Câmara dos Deputados, transita agora para a votação do Senado, onde tenta ou vai abarcar alguns itens regulatórios do mercado de criptoativos. Hoje, o que a gente tem de mais seguro é procurar talvez ali uma casa reconhecida, de renome regulada, e talvez fazer a aplicação na criptomoeda, no Bitcoin, através de um fundo de investimento. Isso é legal. Por quê? A minha recomendação aqui, como tradicionalista, é que a gente não pegue toda a poupança suada nossa e coloca no criptoativo. O criptoativo ele deve servir como um componente de uma cesta de produtos nosso. E alguns fundos já fazem isso para a gente. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? A criptomoeda, se a gente pensar como um ativo de alta volatilidade, eu vou dedicar lá 20% do meu total de recursos para alavancar a minha carteira. E eu vou deixar ali os outros 80% em ativos mais seguros, em ativos mais tradicionais, em ativos que têm um comportamento mais regular e que vai me dar segurança de não perder grande parte do meu principal. E aqueles 20% eu uso para dar uma turbinada aí na minha carteira. Entendi. Tem um comentário aqui. Ah, desculpa. Não, pode falar, posso fazer tá? aqui? Por favor, pode. Do Ricardo Reyes. Ele compartilhou com a gente um testemunho aqui. Ele colocou: meu cunhado investiu, que na época ninguém acreditou, né, nele. Achou que fosse uma loucura, talvez, né? E hoje ele com um pouco mais de 30 anos de idade, o ano que vem, ele pode parar de trabalhar e viver com rendimentos que ele usa robôs. E aí ele falou aqui no finalzinho, né, que ele não entende nada, o Ricardo Reis, né? É uma área que ele não entende muito, né? É bom conversar com o cunhado, então, né? Talvez trocar uma ideia. Ajuda pro cunhado aí, Ricardo. Coloca o Pix na tela aí, Ricardo. Pede para ele fazer uma oferta para a igreja, porque a gente está aqui fazendo algumas campanhas. É a hora dele retribuir essa benevolência toda que o Senhor teve para com ele, para a gente retribuir com os irmãos aqui, ó. Já vamos fazer. Tainá, tem muita gente que ganhou dinheiro com Bitcoin. É verdade, dá para ganhar dinheiro. E não tem problema, é um mercado de especulação como qualquer outro mercado de especulação e deve ganhar relevância nos próximos anos. É possível sim ganhar dinheiro com especulação. Só que tem um preço. Por exemplo, nos últimos 6 meses, a gente teve uma queda, vou falar de Bitcoin, tá? Porque é o mais comum quando a gente fala de criptomoeda. Nos últimos 6 meses, a gente teve uma queda da cotação do Bitcoin de 38,5%. Lá em 8 de novembro, a cotação do Bitcoin estava cerca de 67 mil dólares, mais ou menos, tá? E aqui em 7 de janeiro, 41 mil dólares. Hoje a cotação deve estar oscilando em torno de 44 mil dólares. Alguns analistas fazem a previsão que o Bitcoin deve fechar o ano de 2022 na casa dos 100 mil dólares. Só que o Bitcoin, as criptomoedas, são ativos de alta volatilidade que precisam de alguns pontos para dar certo, né? Precisa combinar com o mercado algumas coisas. Por exemplo, por que essa alta do Bitcoin, das criptomoedas, aconteceu nos últimos 2, 3 anos? Porque primeiro tinha muita liquidez no mercado, né? O processo de pandemia fez com que os bancos centrais ao redor do mundo baixassem muito as taxas de juros, as taxas de juros. Tinha muito dinheiro, porque as pessoas não conseguiam gastar dinheiro. E você passou por um processo de institucionalização da moeda, né? Então lembra que a Tesla começou a aceitar Bitcoin, depois voltou atrás. Então houve esse processo de institucionalização,
estou tentando falar em português aqui, essa tempestade perfeita, essa perfect storm aí, fez com que realmente, principalmente nos últimos 3 anos, tenha tido uma alavancagem muito grande. Só que a manutenção desse grau de alavancagem depende de alguns fatores exógenos aí ao mercado de Bitcoin. E criptomoeda é um gatinho assustado, né? Então, por exemplo, no dia 10 ali, a gente teve uma previsão, um relatório de uma grande casa de investimentos aí, dizendo que o Fed faria aí aumento da taxa de juros de 4 tranches de aumento de taxa de juros aí para 2022. Absolutamente a cotação despencou. Aí na semana seguinte o próprio Fed falou, olha, a gente vai ter aqui aumento de taxa de juros. Fed é o Banco Central Americano. É o Banco Central Americano, E aí, não, olha, mas até março a gente não vai ter aumento de taxa de juros. E aí a Bitcoin ficou feliz de novo, começou a subir de novo. Ou seja, o Bitcoin é um bichinho assustado, a gente tem que cuidar muito dele ali, tem que estar ali pageando muito ele para que ele dê bons frutos. Quando a gente pensa em qualquer ativo de alta volatilidade, como é o Bitcoin, a gente tem que pensar em longuíssimo prazo. E aí não tem problema, é um ativo importante para estar aí na sua cesta de produtos de ativo, gente. Bacana. Bira, o tempo passa rápido, né, nos nossos bate-papos aqui, mas eu queria que você deixasse aí seus contatos mais uma vez, né, para que as pessoas que quiserem saber mais, não só a respeito de Bitcoin, mas a respeito de economia também, pudessem falar contigo. Como é que a gente te encontra? Olha, já está aí na tela o meu celular, fica à disposição aí. Olha, bacana. Olha aí, você vê, o pessoal aí da TV. Olha lá, tem o meu e-mail ali, ó, ubiratan.lima@viabilityadvisory.com.br. Esse aí tem que deixar um tempinho mais para poder anotar, porque né, Viability Advisory precisa, deixa aí, pessoal, só para a gente... Muito obrigado aí, gente. A Viability é uma casa especializada aí em análise e estudos econômicos, em viabilidades, em estudos, recuperação de empresas. E eu estou aqui, sempre à disposição dos irmãos, para tentar fazer a economia parecer um negócio fácil. Legal é quando a gente pega esses temas mais espinhosos, assim, consegue trazendo um bate-papo aqui para que todo mundo possa entender e participar da economia. Com certeza. Muito bom. Bira, obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez aqui no Notícias do Bem. Volte sempre. É sempre um prazer conversar com você sobre economia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço. Graça e paz para vocês. Amém. Obrigado. É o economista Ubiratan Lima falando com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem sobre mercado de bitcoins. Olha só. Parece confuso, mas deu uma... Deu uma entendida. Deu para entender bem mais. Deu para entender melhor agora. Ricardo Reis comentou aqui que o primo dele aqui disse que o cunhado dele, né? Ó, verdade, eu tô mudando o grau de parentesco aqui. O cunhado dele não é cristão, por isso que não dá para ajudar. Que pena. Vamos evangelizá-lo. Muito bom. Muito bem, agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para essa sexta-feira. A Tainá que vai contar pra gente aqui no nosso Notícias do Bem, né, Tainá? Vamos saber, porque aí a gente consegue se programar mais, né? Se programa melhor com o tempo, né? Sexta-feira com temperaturas em elevação na maior parte dos estados das regiões sudeste e sul do Brasil. São Paulo vai ter sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, os cariocas vão ter sol com algumas nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Mínima de 23, máxima de 36 graus. Em Campo Largo, lá no Paraná, o sol o dia todo com aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17 graus e máxima de 26 graus. Muito bom. Tempo passado a limpo aí com a nossa Tainá, então, né? A temperatura tá ficando um pouquinho mais agradável aqui em São Paulo, né? Pelo menos aqui em São Paulo tá dando uma esquentadinha. Tava precisando, né? Tava precisando. Tá chovendo bastante, graças a Deus pela chuva, mas assim, tava friozinho demais para verão. Não tava com cara de verão, não. Agora tá melhor. Exatamente. E mesmo fazendo a previsão, eu erro ainda na roupa, né? Hoje eu vim com roupa de frio, tava sentindo um friozinho, aí começou a esquentar, eu falei, meu Deus. Não, mas São Paulo não tem jeito. Mas tá esquentando, mas é isso mesmo. Vamos lá, agora é hora da nossa coluna Carrinho de Compras. Hoje nós vamos conhecer mais sobre a produção de orgânicos no Brasil.
Olá, hoje o Carrinho de Compras sai um pouco da feira para falar de um setor produtivo que vem crescendo a cada ano. E aí, qual será? É o setor de produtos orgânicos. Os alimentos orgânicos são produzidos em sistemas agropecuários ou extrativistas sustentáveis, que preservam os ecossistemas locais. Quer saber mais sobre eles? Então vamos ao trabalho! Os produtos orgânicos podem ser hortaliças e frutas, carnes, leites e derivados, enfim, podem ser de vários tipos, mas todos devem seguir os sistemas orgânicos de produção. A forma de produção deve ser sustentável e harmônica com a natureza. Deve promover a saúde de todos e preservar o bem-estar dos animais. No cultivo de produtos orgânicos, não podem ser utilizados adubos, fertilizantes ou insumos químicos, artificiais ou sintéticos. Os benefícios desse sistema vão além da alimentação saudável. Trabalhando com orgânicos, os pequenos agricultores agregam valor aos seus produtos e ganham mais vendendo diretamente aos consumidores. É o que o pessoal faz por aqui: produz, embala, promove feiras e entrega aos clientes. Um produto orgânico precisa ser certificado por entidades credenciadas pelo Ministério da Agricultura. A partir daí, ele recebe o selo oficial de orgânicos e pode ser comercializado com a identificação de seu produtor. Produtos de agricultores familiares que só fazem venda direta aos consumidores dispensam certificação, mas esses agricultores devem fazer parte de uma organização cadastrada no MAPA. Nos mercados, a gente encontra produtos orgânicos processados como este aqui. O selo orgânico é a garantia de que todas as etapas de produção passaram pelas diretrizes da agricultura orgânica. No caso das vendas a granel ou em cestas, a indicação de que são produtos orgânicos deve estar bem visível para os consumidores. Bom, se você quer saber mais sobre produtos orgânicos ou quer saber se um produtor é cadastrado como orgânico, entre no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que lá você encontra todas essas informações. Até o próximo Carrinho de Compras. Tchau! E olha só, se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, confira essa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, período integral com horários flexíveis. Conheça mais do Centro Renovo de Educação nesse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês! Reforçando então, procure uma de nossas 2 unidades, uma no Butantã, a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Recado dado, vamos voltar lá para Tainá, né, Tainá? É hora de fazer matrícula da criançada. Fica aí a informação do Centro Renovo, com certeza, né? Com certeza, isso é ótimo. E é muito bacana, né? Você vê pelas imagens ali, a estrutura, a criança ter contato com a natureza, com tudo ali, né? Show, né? Isso é muito bom. Muito bom. Um diferencial.
Depois do intervalo, bombeiros e policiais de São Paulo atuaram em enchentes na Bahia. São homenageados. E ainda, para instruir como os cristãos devem se posicionar usando a lei contra ideologias políticas e sexuais, vai acontecer entre segunda e quarta-feira da semana que vem o seminário Cristãos Fortes e Preparados. O evento será ao vivo e online. As inscrições estão abertas. Quem vai falar com a gente ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é o Procurador da República, Dr. Guilherme Schelp, que será o palestrante desse seminário. Verdade, você também pode participar com a gente. Deixa aí o seu recado ou faça a sua pergunta através do chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, nós voltamos já já com mais informações para você. Até já. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade. E não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. ...2022, tudo novo nas tardes da IPP-TV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, programas ao vivo da IPP-TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. A editora Hebron agora é Ezion. Um ano novo, um novo nome, mas a mesma visão e missão. A nossa editora missionária inicia 2022 com um novo nome. Editora Ezion, palavra hebraica que significa visão. Continue a comprar seus livros e bíblias na Ezion. Tenha sua vida edificada com a leitura e contribua com a obra missionária. Acesse o site e confira as novidades da Ezion. editoraezion.com.br. Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado ao meio-dia, horário alternativo terça-feira às 9h. Um programa do Instituto ITB.
Estamos de volta ao vivo com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo. A gente tem horário alternativo a partir das 6h30 da tarde. Então, se você não puder acompanhar a gente aqui às 11h30, não tem problema. Às 18h30 nós temos a reprise para que você possa acompanhar o nosso Notícias do Bem, para que você possa ficar por dentro das notícias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações dos campos da nossa Junta Missionária de Pinheiros e, claro, as notícias que fazem parte da nossa vida, as notícias que fazem parte do nosso dia a dia também estão aqui no nosso Notícias do Bem, né, Tainá? Mas só conteúdo bom, só coisa boa. Só coisa boa mesmo. Quero mandar um abraço para o Jorge Moraes, de Viçosa, Minas Gerais. Ele que levantou a questão aqui do doce de leite de ontem. O doce de leite deu polêmica ontem, o doce de leite. Eu fui procurar todos os potes de doce de leite que tinha lá em casa ontem para matar a minha vontade. E o Rodrigo também participou aqui, mandando pergunta. Ricardo Reis, super ativos, viu, gente? Obrigada. Bacana. E o WV também participou aqui com a gente. Muito bom. Obrigado pela participação de vocês aqui. Vamos lá. A Fundação Oswaldo Cruz passa a produzir a vacina 100% nacional contra a Covid-19. E vai trazer as informações ao vivo pra gente sobre esse assunto direto do Rio de Janeiro hoje. É o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Tá calor aí no Rio de Janeiro, sol de fora, tá bacana aí o tempo, como é que tá? Oi, Quirino, oi, Tainá, muito boa tarde para vocês, boa tarde para todos que estão acompanhando Notícias do Bem nesta quinta-feira. Aqui no Rio tá calor, confesso que vou tentar colocar uma bermuda aí nas próximas horas. Bom, foi na última sexta-feira que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deu o aval para o uso do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA nacional, na produção de vacinas contra a Covid-19 produzida pela Fundação. O processo de elaboração da vacina começa com o descongelamento da matéria-prima, que estava preservada à espera da aprovação. Esse procedimento demora 3 dias para ser concluído. A previsão é de que o processo todo, que vai desde a produção até o controle de qualidade, demore cerca de 20 dias. Ou seja, a finalização deve ocorrer ainda no mês de janeiro, de modo que as primeiras entregas sejam feitas entre os dias 1º e 4 de fevereiro. A Fiocruz espera os resultados de experimentos científicos feitos no Reino Unido para saber se conseguirá usar a fórmula para vacinar crianças e adolescentes. Os cientistas também querem verificar se a vacina terá algum tipo de adaptação para imunizar a população contra a variante Ômicron do coronavírus. No Brasil, já há estudos clínicos com novas formulações da vacina da AstraZeneca, que por aqui é feita pela Fiocruz. É possível que as respostas venham num futuro próximo. Quirino, Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Certo, Matheus, obrigado pelas informações, boa estada aí no Rio de Janeiro. Matheus, amanhã ele volta aí do Rio de Janeiro, ele está acompanhando os 160 anos da Catedral Presbiteriana do Rio e você vai acompanhar também as informações das comemorações, né, do aniversário dos 160 anos da Igreja Presbiteriana também aqui nas próximas edições do nosso Notícias do Bem. Mas vamos continuar de olho nas informações de como fica o tempo no Brasil nessa sexta-feira. A Tainá vai continuar contando pra gente, né, Tainá? Tá lá no telão. Não para não, gente. Agora nós vamos nessa sexta-feira com as temperaturas altas, né, as previsões aí para pancadas de chuva nas regiões centro-oeste, norte e nordeste do país. Rondonópolis, no Mato Grosso, vai ter sol pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam de 21 graus e 30 graus. Já na região nordeste, em Mossoró, ó. Terra do Reverendo Marco Severo. Terra do Reverendo Marco Severo. Sol com muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 23 graus e 34 graus. Já em Gurupi, no Tocantins... Gurupi, em Tocantins, né? Sol com algumas nuvens de manhã. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 30 graus. Conhece lá, Quirino? Gurupi, sim, Gurupi. Gurupi, ó. Isso mesmo, Gurupi. Bem bacana. Tempo aí, passado a limpo essa aqui, região norte, o Quirino, já algumas cidades, algumas cidadezinhas a gente já teve a oportunidade de visitar, né? Não só na região norte. Essa vida de jornalista fez com que a gente, né, tivesse muitas experiências de viagem. Faz parte, né, da coisa do ser jornalista, né?
Eu ainda sou a favor daquele quadro de você falar curiosidades aí do nosso Curiosidades Brasil. do Brasil. Vamos continuar com as notícias. Bombeiros e policiais militares paulistas que prestaram apoio aos atingidos pelas enchentes na Bahia foram homenageados. Além das equipes, São Paulo também enviou aeronaves e outros equipamentos para o trabalho. A força-tarefa enviada pelo governo de São Paulo incluiu profissionais do Corpo de Bombeiros, além de homens do Comando de Aviação da Polícia Militar e da Defesa Civil. Eles atuaram em salvamentos e logística de apoio a desabrigados. A homenagem foi realizada durante o evento policial Nota 10. Um singelo agradecimento a essas pessoas que fazem acontecer, pessoas especiais. Parabéns a todos os policiais militares, policiais civis, policiais técnicos científicos, aos nossos bombeiros, ao nosso pessoal do grupamento aéreo, Dr. Jean, nosso pessoal da saúde também que colaborou lá na Bahia. Esse é um reconhecimento e, como fala o nosso General Campos, em nome de toda a segurança pública, eu agradeço a vocês. Gratidão pelo que fizeram, cada um nas suas ocorrências, cada um fazendo a diferença na vida daquelas pessoas, naquele atendimento, naquele salvamento. Muito obrigado. E aqueles que foram para a Bahia também, integrantes da nossa Força de São Paulo, no caso aí da Polícia Militar, da Polícia Civil, ainda com a Operação Verão em andamento, também demos o apoio lá à Bahia com 2 helicópteros, 2 aviões, com mais de 40 pessoas trabalhando lá, seja da área da saúde, seja da área da polícia, na área de aviação. E eu deixo aqui um agradecimento especial e peço aos senhores e às senhoras que o façam às suas famílias. Ao todo, foram homenageados com o certificado de policial Nota 10, 26 integrantes das equipes de bombeiros, 18 do Comando de Aviação da Polícia Militar da Defesa Civil, 8 da Defesa Civil e outros 2 do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências. A força-tarefa que trabalhou no apoio aos desabrigados pela chuva na Bahia começou a se deslocar para Ilhéus, no sul do estado, na noite de 25 de dezembro. As equipes paulistas concentraram as ações no raio de 100 quilômetros em torno da cidade. Durante o trabalho, foram mais de 25 missões humanitárias, incluindo remoção de pessoas ilhadas, translado de doentes por conta do surto de gripe aos centros médicos, além de transporte de alimentos, medicamentos e materiais de higiene e limpeza para as pessoas isoladas. Com 8 policiais militares, sendo 3 engenheiros, governador, que fizeram a diferença, pois ajudaram em planos de recuperação para o estado da Bahia, fizeram todo o apoio administrativo e operacional com sua expertise. São Paulo deu exemplo de dignidade, de solidariedade, de atuação firme, de competência. Nós conseguimos com esses processos, governador e demais autoridades aqui presentes, elaboração de processo de decretação da normalidade para mais de 153 municípios da Bahia. Conseguimos a liberação de mais de 18 milhões de reais que com certeza fizeram toda a diferença após a nossa ida até o estado da Bahia. Fizemos também vistorias técnicas, ajudamos na remoção de pessoas com uso de aeronaves, inclusive com o nosso apoio aéreo aqui da Polícia Militar. Obrigado, Coronel Alencar. Fizemos também ajuda humanitária, entrega de cestas básicas, remédios, água, tudo aquilo que era necessário para compor essa questão do desastre. Além do efetivo da força-tarefa composto por oficiais e praças, especialistas em resgates, salvamento e logística, 4 aeronaves participaram das ações. 2 helicópteros Águia da Polícia Paulista foram enviados. 2 aviões do Comando de Aviação da PM também foram utilizados no transporte de pessoas e equipamentos. Parte dos bombeiros atuou por via terrestre, levando equipamentos de grande porte e de logística, entre eles 9 embarcações, 7 motores de popa, materiais para mergulho e combustíveis. Homenagem merecida, sem dúvida nenhuma. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar
algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou então no site. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil, www.qualivinil.com.br. Esse é o endereço do site para você. A Tainá já está com a reforma da casa pronta, né? Já vai mudar as paredes da casa todas ali. Eu tô ainda com... Você viu como eu já tô enrolando, né? Eu tô com esse papo já há um tempo, ainda não fui atrás, tô com a parede lá. Pus um armáriozinho amarelo na frente, que tá tampando ainda. Não, Consegui disfarçar, tá lá, assim, ficou bonitinho o ambiente, né? Mas ainda tem uma parede que eu ainda quero fazer uma arte nela. Vamos nessa então, né? Pintar, ou de Qualivinil. Com certeza. Depois do intervalo, já estão abertas inscrições para a 4ª Conferência de Avivamento na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ainda, para instruir como os cristãos devem se posicionar usando a lei contra ideologias políticas e sexuais, vai acontecer entre segunda e quarta da semana que vem, o seminário Cristãos Fortes e Preparados. O evento vai ser ao vivo, online, e as inscrições estão abertas. E quem vai falar com a gente ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é o Procurador da República, Dr. Guilherme Shelby, que será o palestrante desse seminário. E você pode participar. Deixe seu recado ou faça sua pergunta através do nosso chat. Contamos com a sua participação. O intervalo é rápido. Voltamos já já. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Que a IPP TV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada missionária na IPP TV, levando o evangelho a todos os povos. Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos. A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. A editora Hebron agora é Ezion. Um ano novo, um novo nome, mas a mesma visão e missão. A nossa editora missionária inicia 2022 com um novo nome:
Editora Ezion, palavra hebraica que significa visão. Continue a comprar seus livros e bíblias na Ezion. Tenha sua vida edificada com a leitura e contribua com a obra missionária. Acesse o site e confira as novidades da Ezion. editoraezion.com.br. Tá passando rápido, né? O último bloco já do nosso Notícias do Bem desta quinta-feira, dia 13 de janeiro. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária, e que bom que você continua participando com a gente, né? A Tainá tá de olho aqui nas participações, nas interações, mesmo. Tem, né? Tem sim. Ó, tem a participação da Jaci. Eu amei o comentário dela. Boa tarde, irmãos Quirino e Tainá. Obrigado pelas reportagens e pelo novo cenário. Deus abençoe toda a equipe da IPP-TV. Trabalham para trazer notícias ao nosso lar. Olha Obrigado. Só. Ricardo Reis, conheço Gurupi, antigo Goiás velho. Curiosidade, por pouco, Gurupi não foi capital de Tocantins. É verdade, resolveram construir Palmas. Na verdade, um pouquinho. A capital de Tocantins foi planejada. Aliás, a capital de Tocantins, Palmas, não sei se você sabe, foi o projeto que ficou em segundo lugar quando ia ser construído Brasília. Só. Foi o projeto que ficou em segundo lugar. Então aí construíram Palmas, tá vendo? Coisa Bacana. linda, ó. Deixa eu ver o que mais. Tem umas mensagens aqui, olha, da Andréia Santos, que está aqui participando com a gente da programação, o Sérgio Ribeiro também, a Maria Anália. Aqui, ela até tinha comentado na entrevista anterior que ela entendeu bem a essência da nossa entrevista, que ela falava bolsa de valores. O Bitcoin está parecendo bolsa de valores, mas ainda não regularizada, né, não regulamentada. Mesmo. É bem esse o caminho mesmo. E temos mais mensagens também no outro canal. Calma aí. Vamos lá. Eu já vou ler. O nosso reverendo Marco Severo, conectado rumo à rádio, rumo ao sertão. A Eduarda Ribeiro, Vilma Ernesto e a Kélcia Carvalho acompanhando a gente aqui. Bacana. No nosso Notícias do Bem e deixando a sua mensagem, o seu recadinho. Sempre muito bem-vindos. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal, tá certo? Ative o sininho para receber todas as notificações e, mais importante de tudo, compartilhe a IPP-TV com aquelas pessoas que você ama. Exatamente. Chegou uma bem quentinha aqui, ó, Oba. do Silvestre de Almeida. Boa tarde, irmãos. Muito legal a programação de vocês. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado. Ai, que bacana. Continue com a gente aqui. Exatamente. Então vamos lá, vamos continuar. Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a sua 4ª Conferência de Avivamento e as inscrições já estão abertas. Veja na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O Pentecostes está registrado nas Escrituras no livro de Atos e conta a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Cristo. Os avivamentos espirituais na Bíblia e na história da Igreja, incluindo o Pentecostes, são obras soberanas do próprio Deus. E é buscando essa ação no nosso tempo que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Nesta edição, o tema é Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Escolhido deste ano para a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, baseia-se na oração que é feita pelo profeta Isaías, lá no seu capítulo 64. Né? Todos conhecemos que há um livro escrito pelo pastor Martin Lloyd Jones também, que explora essa exposição. Então esse tema ele está fundamentado nas Escrituras Sagradas e expressa uma necessidade não somente da igreja hoje, mas na época dos profetas, e esse texto tem sido usado como um embasamento de oração para os avivamentos na história. Então, nós estamos seguindo aí a tradição bíblica mesmo. Um dos objetivos da conferência, que acontece sempre no início do ano, é proporcionar aos participantes de todo o Brasil encorajamento e motivação espiritual para os trabalhos nas igrejas locais. Dessa vez, os preletores serão os pastores Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, Jeremias Pereira, Paulo Júnior e o norte-americano Sam Tipp.
um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo. O evento será multilocal e transmitido ao vivo pela IPP-TV. Quem for participar presencialmente precisa fazer inscrição pelo site e garantir sua vaga. Basta a pessoa ou ir pelo site da igreja, né, ippinheiros.org.br, e lá no banner da conferência, é só clicar e ele vai ser redirecionado para o site da conferência. Ou então a pessoa pode ir diretamente pelo site da conferência, lá conferencia.deavivamento.org, e aí clicar no inscreva-se já e fazer o cadastro e vir ser abençoado, colocar a sua vida, né, à disposição da mão de Deus, para que Ele possa nos encher, né, do seu Espírito Santo a cada dia, para vivermos uma vida cristã que transpareça, né, que resplandeça a glória de Cristo. Pois é, então aproveite, faça logo a sua inscrição aí para a Conferência de Avivamento, a 4ª Conferência de Avivamento aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ao longo da nossa programação, né, a gente vai estar falando mais a respeito do evento que acontece em fevereiro e, claro, você vai poder acompanhar tudo com a gente ao vivo aqui, como sempre, né, na nossa IPP-TV. A gente vai ter não só a transmissão das palestras, né, com todos os preletores, com todos os pastores que você viu aí na reportagem, mas, claro, a gente vai ter também o nosso bastidores da conferência, né? Estaremos lá mostrando tudo o que acontece, entrevistando o pessoal, enfim. Temos um compromisso marcado já, então, a partir do dia 13 de fevereiro com essa conferência de avivamento. E essa conferência é muito especial, viu, querido? Ela é muito boa. Vale muito. Você que está com tempo, se programe, se prepare. Não deixa para a última hora, não. Está com um tempinho aí, já vai se preparando para participar. E venha participar presencialmente com a gente, né? Com certeza, olha, contato com esses preletores, o contato com os outros irmãos que estão participando, tudo isso é muito diferente, tudo isso é muito importante, né? Inclusive a oportunidade de conhecer o pastor Semitip. Exatamente. Olha só que especial. E hoje é dia da nossa coluna de Ciência e Tecnologia. O analista de TI, William Young, vai falar para a gente sobre a importância de fazer backup. Confira. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui de volta. E hoje na nossa coluna de Ciência e Tecnologia nós vamos falar sobre backups. Bom pessoal, o que é fazer backup? Fazer backup é fazer uma cópia de segurança dos seus arquivos, dos seus dados digitais, suas informações pessoais, tanto nos seus computadores pessoais como no seu celular. Principalmente no celular, pessoal. Por que principalmente no celular? Porque, pessoal, o celular é um negócio que a gente está o dia inteiro com ele na mão. A gente sai na rua. Os computadores, a gente não sai na rua com os computadores, né? Só quando a gente vai para o trabalho, a gente leva o notebook, mas os desktops não saem de casa. Então, os celulares são mini computadores, computadores pequenos que a gente leva toda hora no nosso bolso, nossa mochila, nossa bolsa. E eles têm informações preciosas lá dentro. E eles estão sujeitos a roubos. Estão sujeitos a ataques também criminosos, via internet, invasões, mas também estão sujeitos a roubos físicos, né? Ladrões podem nos assaltar na rua e eles podem levar nossos celulares com informações lá dentro. Então, por isso que é importante que a gente tenha um plano de backup sempre ativo. A gente tem que ter, sempre fazer a cópia de segurança dos nossos dados. E, pessoal, a maioria das pessoas, quando pensa em backup, pensa só fazer backup de foto, fazer backup de alguma mensagem do WhatsApp. Mas o backup vai muito além disso. Um backup completo do seu dispositivo, por exemplo, do seu celular, ele pode salvar as informações dos contatos, dos seus SMS, das suas mensagens, de tudo, do celular inteiro, até de configurações, por exemplo, se você quiser, configurações de Wi-Fi e assim vai. Então é muito importante que a gente faça um backup de todos os nossos dispositivos, tanto os celulares como os nossos computadores. Bom, pessoal, a maioria dos fabricantes, Android, iPhone, qualquer celular que você tenha, já fornecem as ferramentas de backup já nativas nos seus celulares, nos seus computadores. Então é só você procurar aí no seu telefone parte de backup que vai ter. É importante que você configure o que você quer fazer de backup sempre. Quais são as opções de backup que podem ser feitas? Pessoal, o backup pode ser feito na nuvem ou o backup pode ser feito local. Local no seu dispositivo mesmo, ou você pode fazer uma cópia de seus dados num pendrive, num disco externo, por exemplo. Quais são as vantagens de usar a nuvem e quais são as vantagens de usar um backup local? Bom, pessoal, backup na nuvem, a vantagem do backup na nuvem é que ela está sempre disponível, né? Eu acesso via internet, você consegue acessar de qualquer lugar,
e você tem acesso aos seus dados facilmente. E o segundo ponto positivo de fazer o backup na nuvem, pessoal, é a parte de autenticação. Quando você quer restaurar um arquivo do seu Google Drive, por exemplo, qualquer que for o serviço que você use, você tem que fazer login e senha para você poder baixar esse arquivo. Então, é um ponto positivo. Qual que é o ponto negativo de usar a nuvem? Pessoal, privacidade é um ponto negativo, né? Apesar do fabricante garantir a segurança, você está salvando os seus dados no site deles, nos servidores deles. Então, você está sujeito à invasão no site deles. Então, você tem problema de privacidade e segurança também. Apesar de serem seguros, a gente corre esse risco. E o segundo ponto, pessoal, desvantagem, é que normalmente os acessos na nuvem, os espaços para fazer backup na nuvem são limitados. Então, os fabricantes costumam cobrar um valor para você. Se você quiser mais espaço, eles costumam cobrar um valor. Bom, pessoal, backup local, backup físico no seu celular, qual que é a vantagem? A vantagem é que você tem um acesso rápido aos seus arquivos também, você tem uma cópia de segurança no seu próprio dispositivo e você tem uma privacidade, coisa que você não tem na nuvem. Os dados estão com você. Você pode acessar, gravar num disco, por exemplo, esse arquivo de backup, você pode gravar num CD, um HD externo, um pendrive, etc. E a vantagem é que você tem mais espaço aqui na nuvem. Quais são as desvantagens de você usar um disco desse? Bom, primeiro, pessoal, é que não tem autenticação, né? Se você grava os seus dados num disco, num pendrive, se você perder esse disco ou se alguém roubar esse disco, normalmente, se você não tiver criptografia, que quase ninguém configura isso, se alguém acessar esse disco, esse pendrive de backup, ele vai conseguir acessar os seus dados sem autenticação. Então, essa é uma desvantagem que eu vejo. Então, assim, pessoal, não importa se você tem vantagem ou desvantagem na nuvem ou local, o importante é que você faça backup de todos os seus computadores, de todos os seus dispositivos e principalmente do seu celular. O celular é um negócio que a gente está sujeito a roubo, né? A gente sai de casa com ele, então é prioritário que você faça um backup do seu celular. Bom, pessoal, vou contar um caso rapidamente do que aconteceu semana passada. Um amigo nosso da igreja aqui de Pinheiros, né, um grande amigo meu, a gente tinha saído para jantar na casa de um outro amigo nosso, e esse amigo perdeu o celular num carro de transporte, de aplicativo de transporte. E a gente tentou localizar o celular, a gente conseguiu, ele, por sorte, ele tinha habilitado no celular dele a localização do dispositivo, do celular dele. Então a gente conseguiu. E para fazer isso, para você habilitar, você tem que deixar a geolocalização ligada, o GPS, você tem que ter acesso à internet. Como no caso ele tinha, o chip dele de dados móveis estava ligado, a gente conseguiu rastrear o celular dele. E a gente chegou até uma casa. E a precisão é impressionante, pessoal. A precisão é incrível. A gente chegou até a casa da onde estava acusando que estava o celular e, felizmente, graças a Deus, era a casa do motorista do carro que ele tinha pego mesmo. Não tinha sido roubado por um outro usuário do serviço de aplicativo. Era a casa do motorista. A gente conseguiu pegar o celular. Bom, pessoal, se ele não tivesse esse recurso de localização de dispositivo habilitada, o que ele teria que fazer? Se você não tem isso, se você não vai rastrear o seu celular que for roubado, a primeira coisa que você tem que fazer numa situação dessa é apagar remotamente os seus dados. Eu já falei desse assunto aqui também na coluna, você tem que apagar os seus dados remotamente. Por que isso? Se uma pessoa pega o seu celular e não tem senha de desbloqueio, ou se o celular está desbloqueado quando ele foi roubado, a pessoa que pegou o celular vai estar em posse de todos os seus dados. Então é muito perigoso o acesso aos seus dados. Eu não sei o que você tem dentro do seu celular, mas muitos casos de roubos de bancos aqui ocorreram porque as pessoas anotaram senhas dentro do celular. Então é muito importante que você apague remotamente, caso você não vá rastrear o seu celular. Se você apagar remotamente os seus dados, você perdeu todos os seus dados, né? Você está dando tchau para os seus dados. Por isso que é importante que você tenha um backup frequente do seu celular. Porque num caso desse que você apaga remotamente os seus dados, se você tem um backup completo do seu celular, ou se o celular for roubado, ou mesmo que não tenha sido roubado, o celular dá problema. Eu mesmo já perdi o celular no mar uma vez, caiu dentro do mar e afundou, nunca mais vi o celular. Essas coisas acontecem. Então, se você tem um backup do seu celular legal, bem feito, legal, íntegro, você consegue comprar um celular novo e restaura todos os seus dados do celular novo, ele fica igualzinho ao anterior. Então, pessoal, essa é uma dica muito importante
que vocês têm que colocar em prática, não só para celular. Eu estou focando bastante em celular, pessoal, porque o celular é uma coisa mais importante que a gente tem desses dispositivos, porque ele sai para a rua, é fácil de perder. Mas a gente tem que ter backup de notebook também, dos seus computadores. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse tema, façam backup, estejam sempre protegidos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. Até mais. Tá aí, portanto, você que não faz backup, fique esperto aí, né? Você que não faz backup, tá aí na... Você que não faz backup, que está aí nos assistindo, né? Deixa eu jogar a cor aqui, ó. A resposta. Joga que volta. Eu faço sim, tá? Tem que o fazer. celular faz automático. Vimos aí a importância, não é verdade? Olha, gente, nunca foi tão grande a exibição de conteúdos pornográficos para menores, né? TV, redes sociais, séries diariamente erotizam crianças e adolescentes. Verdade, para instruir como os cristãos devem se posicionar usando a lei contra ideologias políticas e sexuais, vai acontecer entre segunda e quarta da semana que vem o seminário Cristãos Fortes e Preparados. O evento vai ser ao vivo e online e já está com as inscrições abertas. Quem vai falar com a gente ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é o Procurador da República, Dr. Guilherme Shelby, que será o palestrante desse seminário. Dr. Guilherme, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Notícias do Bem. É uma honra estar aqui, querido. É uma honra estar participando sempre da IPP-TV. E um abraço também para o nosso querido pastor Arival, que sempre tem se disposto nessa causa de forma muito veemente. É verdade, uma causa extremamente importante. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, então, a respeito de como vai ser esse seminário, doutor. O Seminário Cristãos Fortes e Preparados é um grande chamado para as lideranças cristãs, pastores, líderes do ministério infantil, líderes de ministério de família, professores cristãos, que se deparam, agora não no aspecto público do vilipêndio da nossa fé cristã apenas e da erotização das crianças, que é pública, mas também no particular, nas escolas e ambientes e espaços públicos da sua cidade, nas redes abertas, as crianças estão sendo expostas a temas impróprios e violam a lei. Então, o objetivo desse seminário é trazer os líderes cristãos para o âmbito da cidadania, conhecer os seus direitos, exercer direitos e deveres e exigir respeito. Essa trilogia de uma ação consciente, capacitada, preparada, uma ação de instrução para filhos, para os alunos, para as pessoas à nossa volta, instrução do conhecimento da lei. As leis vigentes protegem a família, protegem as crianças, só que os cristãos não sabem disso. Então, a preparação desses líderes, o objetivo do seminário é preparar os líderes para que esses líderes preparem as famílias e crianças da sua igreja. Portanto, o alvo é que o conhecimento do seminário seja difundido depois pelos líderes treinados junto às famílias e às crianças. Preparar as famílias da sua igreja a orientar os filhos, a exigirem respeito. Então, esse processo não é assim uma ação única e acabada. Vai ser um processo permanente durante não só o ano de 2022, daqui para frente. Porque esses perversos, eles não vão cessar. E a ação não pode se esgotar no momento. Então, a nossa intenção do seminário é despertar a atenção dos líderes, treiná-los para preparar as famílias e crianças da sua igreja a enfrentar esses ataques perversos. É verdade. Doutor Guilherme, os ataques têm sido cada vez mais comuns, infelizmente, né? O que nós vamos explicar no primeiro dia do seminário é que essa ação, especificamente os ataques e a manipulação sexual das crianças nas mídias, nas redes sociais, materiais didáticos aprovados pelo MEC, isso é fruto de uma ação ordenada, não é uma ação espontânea. Houve uma teorização por meio de autores socialistas que conceberam esta ação como uma forma de destruir a família. Então nós vamos mostrar nos livros dos socialistas que é a doutrina mais impactante hoje nas escolas, na sociedade como um todo. Eu dou um exemplo para vocês. A maior bancada de parlamentares no Congresso brasileiro é a bancada de parlamentares de partidos socialistas.
para vocês terem uma ideia de como o socialismo abraçou a nação brasileira. E o socialismo, ele tem essa estratégia específica. E o que nós vemos, quem não tem a noção quem não tem esse conhecimento, muitas vezes fica atônito diante dos fatos, né? Mas não sabe reagir a eles. Então nós precisamos ter a noção de onde vem essa ideia de erotização das crianças. Quem está implantando no Brasil? É muito importante nós colocarmos os nomes, que partidos políticos, que movimentos, que instituições apoiam essa prática ilegal, que eles dão um nome bonito. É importante ver isso também. Eles não falam que vão fazer o mal para as crianças, claro que não. Eles dizem que vão combater preconceito às minorias, eles dizem que vão combater o bullying. Então é sempre uma placa com nome bonito. Mas o que de fato eles fazem a pretextos dessas cláusulas nobres, que nós realmente queremos combater qualquer discriminação, nós não aceitamos qualquer forma de preconceito, isso não é viável numa sociedade democrática, mas o que eles fazem de fato é a apresentação de temas e imagens abusivas ao entendimento das crianças. Doutora, assim, desde quando as campanhas começaram, as conferências começaram, já se percebe uma mudança na mente dos pais, de professores e de todos aqueles que vêm acompanhando, que vêm participando dessas conferências? Nós percebemos que há um avanço, mas a questão é que nós estávamos tão alheios a isso, a religiosidade, né? A religiosidade, porque os cristãos sempre brilharam nas cidades, nas nações. Nós transformamos o mundo. Hoje nós queremos de novo, nós perdemos esse caminhar. Hoje nós ficamos, vamos dizer assim, fazemos um excelente trabalho no domingo à noite. Precisamos reconquistar a segunda-feira. E para fazer isso, nós precisamos recuperar um tempo perdido. Então há avanço sim, mas nós ainda estamos muito distantes de uma condição de dizer que as crianças da nossa igreja, que as famílias da nossa igreja estão protegidas. Porque o nosso adversário, ele tem pressa. Ele ocupou a sala de aula, ele ocupou espaços estratégicos da justiça, como vemos aí comumente, né? Juízes governando. Está errado, mas é porque são ativistas, são juízes que usam seu cargo público para impor sua pauta ideológica. Então, os cristãos dormiram, então nós temos que acordar do sono. Infelizmente, a grande maioria ainda dorme. Esse seminário é um despertar de Josués e Déboras, porque o objetivo aqui não é orar. É importante a gente colocar os pingos nos is. O objetivo do seminário é dar armas, instrumentos práticos, legais, para Josués e Déboras. Por quê? Nós precisamos agora dos pastores, dos Moisés, que são os sacerdotes, que oram, que intercedem, que cuidam de nós, mas nós precisamos agora de Josués e Déboras no campo de batalha. O campo de batalha da cidadania, nas escolas, nos tribunais, nas reuniões até familiares, onde as pessoas ainda não têm conhecimento do que significa, por exemplo, apresentar uma imagem própria para a criança. Eu até digo para vocês, os inscritos no seminário vão ganhar meu novo livro, A Influência das Imagens na Sexualidade das Crianças. Nesse livro, é um livro para os pais, mães, professores conhecerem as leis e a repercussão do que significa apresentar cenas impróprias para as crianças e adolescentes, no tema específico da sexualidade. Então, essa formação que gera comportamento, nós não viemos aqui para falar, nós viemos para treinar, instruir os líderes cristãos a eles prepararem as famílias e crianças da sua igreja. Então é uma ação, vamos dizer assim, de campo de batalha, né? É uma ação de treinamento. Doutor Guilherme, muita gente participando com a gente aqui, viu? Temos sim, um comentário da Cleia Nascimento. Ela, muito bom debater esse tema tão relevante, essa questão de que buscamos, né, os nossos direitos de acordo com a lei. Aí ela coloca que o desrespeito com nossas crianças estão bem latentes na realidade.
E aí tem um outro comentário também da Érica, que eu acho que logo mais nós iremos responder até, que ela fala assim, ela já quer saber qual o link para se inscrever nesse congresso, né? Já vamos aproveitar então, a Érica, já vamos entrar nesse caminho também. As inscrições estão abertas, né, doutor Guilherme? Estão abertas. Será nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, sempre às 19 horas, será online. E o seminário ficará disponível, as exposições, por uma semana, para os que tiverem inscrição. Muito bom. E como é que faz para se inscrever? Existe o link que eu creio, é um link grande, né? A gente não conseguiu... eu acho que já está aqui, né? Tá aí. Exatamente. escolafortesepreparados.com.br/seminário. E aí você tem todo o acesso, você vai dar o seu e-mail, vai receber o e-book. Esse livro, gente, é muito útil. É o meu o meu último livro que eu escrevi, A Influência das Imagens na Sexualidade das Crianças. Então ele vai trabalhar pesquisas que revelam que as crianças são altamente vulneráveis às imagens de filmes. Os filmes podem induzir comportamento de crianças. Quem fala isso é a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? Ninguém menos, né? Está tão em voga aí a ciência. Pois, então, a partir desse conhecimento, de uma pesquisa internacional, nós trazemos as leis brasileiras que já consideram que crianças não podem ser expostas a cenas impróprias. E aí nós vamos construir um entendimento, e eu repito, não é uma ação de apenas levantar o dedo e exigir. Não, nós temos que dialogar, levar ao entendimento as famílias. Muitas famílias não estão exercendo sua função, seja por diversas funções. E ao não orientarem os filhos menores começam a receber orientações das mídias, de esferas de terceiros. E aí nós estamos vendo o quê? As crianças sendo manipuladas. Nós queremos fazer cessar isso. E essas instruções precisam ser levadas continuamente. Nós vamos precisar sair daquela esfera de congresso ou seminário. Não. É uma ação contínua para 2022, 2023, enquanto houver crianças, né? É verdade. E todo mundo convocado, né, doutor Guilherme? Pais, professores, líderes de classes de escola bíblica dominical de todo o Brasil, enfim, todos podem participar desse seminário e dessa ação contínua, né? Nós vamos querer, logo na última aula, no último dia do seminário, nós vamos desafiar esses líderes, né? Pastores, padres, por favor, cristãos pela infância, cristãos fortes e preparados. Os católicos são muito bem-vindos, os líderes de pastoral, famílias que queiram ter uma orientação para instruir os filhos sobre o tema tormentoso da sexualidade, mas que nós temos a base é a lei. Nós não podemos ter nem ideologias, nem pensamentos diversos. Começamos o fundamento a partir das leis vigentes, que é o que os perversos, né, desejam excluir. Porque a lei está a nosso favor, só que nós não sabemos. Então o seminário também é um despertar para a consciência dos direitos e dos deveres dos pais em relação aos filhos menores, dos professores em relação aos alunos, para que eles possam, aí a chave é essa, preparar as famílias e as crianças a se defenderem desses ataques. Tá certo. Doutor Guilherme, todas as informações, formulário de inscrição, custo, enfim, tudo disponível nesse link que está aí para você, escola.fortesepreparados.com.br/seminário. Todas as informações estão lá, né, doutor Guilherme? Está a descrição dos temas, a pedagogia, como se dará, e também a explicação sobre o livro, que quem se inscrever receberá. O livro A Influência das Imagens na Sexualidade das Crianças. Muito bacana. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua participação com a gente no Notícias do Bem. Conte sempre com a gente, né? Conte sempre com a IPP-TV para que a gente siga junto, né, nessa caminhada, nessa luta aí a favor, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Volte sempre aqui. A honra minha, eu agradeço a você, Quirino, a Duda também pela atenção.
e que a gente possa estar em breve juntos de novo. Um abraço a todos. Amém, até a próxima. Obrigado, Dr. Guilherme Shelby, procurador da República, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando a respeito desse seminário que acontece na semana que vem. Então, as inscrições estão abertas, garanta sua vaga lá. Exatamente. E o Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal IPP Play. É muito fácil, acesse lá, youtube.com/IPPplay, faça a sua inscrição, curta os nossos vídeos, compartilhe o canal com a sua família, com seus amigos, com todos aqueles que você ama. Afinal de contas, o IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. A gente volta amanhã ao vivo, se Deus quiser, 11h30 da manhã, aqui no nosso Notícias do Bem. Tchau. Tchau, tchau.